Como eu tinha dito, o principal gargalo é da comunicação, mas a gente não tem apenas a questão da comunicação verbal, né? Que a gente trafega hoje informações por e-mail, via WhatsApp, né? Mensagens eletrônicas. Não, não é apenas isso, tá, pessoal? Também é isso. Mas a gente também deve lembrar que a gente precisa se comunicar em outros níveis. Por exemplo, as nossas revisões de projeto. Como é que elas acontecem? Como é que elas são atualizadas? Como é que elas são informadas para a equipe e para terceiros? Né? Como é que a gente garante que essa informação tem qualidade para ser entregue, para ser levado adiante? Né? Como é que são controlados os arquivos de vocês? Como é que é controlada a nomenclatura de arquivos e pastas? Onde ficam os arquivos? Então vejam que é uma questão muito mais de gestão. A comunicação aqui envolve muito uma parte de gestão, administração das ações que vocês fazem em projeto, obra, manutenção, operação e tudo mais. Né? E o BIM está ali no meio do caminho, né? No meio disso tudo. A gente precisa avaliar tempo. A ideia da avaliação de tempo é de fazer um gráfico de Gantt. É importante fazer um gráfico de Gantt. E esse gráfico de Gantt ele precisa ser físico-financeiro. Então, no gráfico de Gantt, a gente vai determinar cada etapa da implantação. Então, já estou falando do planejamento da implantação. E o planejamento de implantação envolve vários assuntos, né? Então, por exemplo, quando é que vai acontecer o investimento de aquisição, por exemplo, de computadores novos, ou substituição de algumas placas, ou acréscimo de memória, né? Quando que vai haver a compra de softwares, né? Ou contratação de softwares? Hoje em dia, a grande maioria dos fabricantes não vende mais softwares e alugam softwares, né? Então a gente tem agora contratos de locação que podem acontecer de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a gente pode agora analisar financeiramente processos de contratação de locação, né, desses softwares. Então, quando é que vão acontecer os treinamentos, né? E a gente precisa pensar em softwares. Que softwares e quais treinamentos e quando é que eles vão acontecer. Então, tudo isso, né? Como vai ser dividida a equipe, né? Quando vão ser criadas documentações técnicas, quando é que vão ser reorganizados os processos, quando cada fase da implantação vai acontecer. Isso precisa estar no gráfico de Gantt. E, ao mesmo tempo, se possível, abaixo, já há uma condição de orientação financeira, né? Para essa fase vai ter esse investimento, para essa outra fase vai ter esse outro investimento, para essa outra fase vai ter esse outro investimento. Então, esse planejamento é muito bom, porque permite que as empresas administrem o dinheiro, né, de tal maneira que de repente consigam novos trabalhos para sustentar o investimento de implantação. Né? Precisamos pagar isso, e isso aqui vai ser um momento, uma fase que vai ser um investimento pesado, caro. Então a gente precisa de um trabalho que pague por isso, né? Ou busca de um apoio financeiro externo, né? de um financiamento ou de um banco. Né? Então são coisas que o planejamento permite antecipar ou se organizar para as coisas darem certo. Nós entramos na fase de aquisições, no gerenciamento de aquisições, e são várias aquisições a serem consideradas. A infraestrutura é uma delas, então a gente precisa saber que softwares, que versões, que funções, né, quais são as dificuldades e problemas que existem nesses softwares. É importante ter uma análise técnica de todos os softwares que existem no mercado, que vão ser apresentados para as necessidades dessa empresa, desse órgão. Dali, claro, testar tecnicamente, né, o máximo possível, né, para tomada de decisão técnica. Depois entra uma questão de decisão comercial também envolvida. Né? Agora, não é apenas isso, a gente precisa também observar até mesmo o ambiente de trabalho. Numa implantação de BIM, como a gente vai trabalhar de forma colaborativa, não tem mais lógica da gente ter agora equipes isoladas, cada um no seu canto. A gente precisa que essas equipes estejam o tempo inteiro integradas, unidas, juntas. Então as discussões vão acontecer com bastante frequência. Então, de repente, um pensamento diferente em relação ao mobiliário, layout, iluminação do escritório passa a ser necessário exatamente para facilitar o trabalho colaborativo entre os membros da equipe.
A gente também precisa observar a parte de hardwares, né? Computadores, rede interna, rede externa, serviços em nuvem, internet e tudo mais, né? Eu dou aqui um exemplo que pode parecer bobo, mas é um problema que se torna sério. Eu já tive um caso de uma empresa que eu fiz a implantação, que a equipe de TI fez uma aquisição de um roteador para a rede da empresa e um roteador de top de linha com velocidade 1000 Mbps. Então uma velocidade, uma das velocidades mais altas que nós temos hoje no mercado. Só que foi esquecido de observar a velocidade das placas de rede dos computadores. E como eram computadores mais antigos, notebooks, com placas de rede 10/100 Mbps. Então não adianta nada ter um roteador de 1000 Mbps se eu tenho então placas de rede na outra extremidade de 10/100. Então o gargalo de movimentação na rede continuou existindo. Por fim, eles foram obrigados posteriormente a substituir os notebooks por desktops, já com as placas de rede já atualizadas. Então, pode parecer besteira, mas a gente tem que analisar situação por situação. Processamento, placa de rede, memória, a rede mesmo, cabo da rede, né, que está sendo utilizado, né, isso para poder colocar em prática o melhor equipamento, mas ao mesmo tempo sem a necessidade de altos investimentos se não houver necessidade, né. Isso também inclui-se a questão dos softwares, né. Hoje, dando um exemplo prático sobre isso, um dos principais softwares que a gente encontra no mercado, todo mundo conhece, que é o Revit. E o Revit ele é vendido de duas maneiras, né? Então o Revit, que é um software completo, generalista, que faz arquitetura, estrutura e instalações, só que a parte de estrutura e instalações ele é generalista, então ele não consegue resolver tudo, né? Eu dependo de softwares complementares, de aplicativos complementares, para fazer a parte de análises, cálculos, né, e alguns tipos de outras informações que o Revit não faz para esses casos em particular. E existem softwares que são especialistas, né, para fazer essas áreas. Então eu preciso identificar exatamente cada uma dessas situações. E o Revit também tem um Revit simples, que é o Revit LT. E o Revit LT está muito direcionado à arquitetura. Então ele não tem as ferramentas de instalações, por exemplo. E não tem todas as ferramentas de estrutura, né? Só as básicas. Então, só essas diferenças de ferramentas já diferenciam bastante a questão do preço, né? Da contratação para o Revit completo e do Revit LT. Okay? Então, é uma diferença radical de preço entre um e outro. Por isso que é necessário observar, inclusive se não vai ser necessário a utilização de softwares gratuitos que existem no mercado, né? Como o Navisworks Freedom, como o Autodesk Design Review, que são softwares grátis, que atendem muito bem a determinadas demandas e que de repente não há necessidade de uma aquisição de um software que vai custar 12 mil reais, 15 mil reais ou algo parecido. Fora isso, a gente tem que observar que, como a gente, na implantação do BIM, a gente está dando atenção à gestão do escritório como um todo, né, do departamento, da órgão como um todo, para fazer o BIM funcionar, não é apenas direcionado aos softwares de modelagem e de projetos. A gente tem que ver o que vai trabalhar com esses softwares em paralelo. Então, quais são os softwares de arquitetura, quais são os softwares de estrutura, quais são as instalações, mas também, vou trabalhar com planejamento 4D? Que softwares eu preciso para fazer planejamento 4D? Quais ferramentas eu tenho para colaboração e integração? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para comunicação? Quais são as de documentação? Eu vou trabalhar com realidade virtual, renderização, realidade aumentada? Quais são as ferramentas de gestão e de revisão disponíveis no mercado? Então eu preciso um olhar mais amplo de soluções complementares que vão se utilizar de modelos BIM em prol da metodologia de trabalho colaborativo da metodologia BIM. E aí, como eu tinha dito, são mais de 300 softwares encontrados hoje no mercado que trabalham com BIM. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa para chamar a atenção da quantidade de softwares que nós temos no mercado para serem escolhidos, né, em várias áreas distintas. A gente não pode pura e simplesmente olhar para os principais players do mercado, né? A gente tem vários outros, também às vezes desconhecidos, mas que têm soluções tão boas quanto ou até melhores.
Nós temos um momento que a